Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e em nome da editora Sai Digital. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Hoje nosso conteúdo, colonização inglesa na América do Norte. Vamos ver então como se deu o processo de colonização nos Estados Unidos e quais são as características, questão religiosa, social, que se fundamentalizou junto com a colonização da América do Norte. Tudo bem? Aula passada. Essa aula nós vamos ver então formação do Estado absolutista inglês, para nós entendermos por que a forma de colonização portuguesa na América, colonização inglesa na América. Por isso vamos partir um pouquinho da formação do Estado absolutista inglês. Na aula anterior eu coloquei para vocês essa pergunta: quais seriam as três ordens, três estamentos que formavam a sociedade francesa? Se quiser, dá para pausar aí para responder, quem não respondeu na última aula. E a resposta correta seria B. 98% era o terceiro estado. Formavam artesãos, burgueses, camponeses, trabalhadores em geral, que sustentavam os primeiros grupos. Formação absolutista em inglês, página 701. Então nós temos o fortalecimento do Estado Nacional inglês construído sobre bases absolutistas. Se deu a partir da tomada do poder de Henrique VII. Nesse contexto, o rei e a burguesia e o gentry, que era uma espécie de nobreza rural que explorava a terra com fins lucrativos, fizeram uma aliança para governar após o rei ter acalmado as disputas entre as duas poderosas famílias inglesas, os Yorks e o Lancaster. Essa situação entre 1455 e 1485, eles se enfrentaram a chamada Guerra das Duas Rosas. Então nós colocamos como a formação do Estado absolutista inglês a chamada Guerra das Duas Rosas, né, entre duas famílias, né, a Lancaster e a família York. Das duas nasce então a dinastia Tudor. Da família Tudor nós temos a dinastia Tudor, nós temos o rei Henrique VII, que vai fazer então o símbolo de concentração do poder absolutista inglês. Não foi um processo rápido, nem de um acontecimento. Podemos resgatar o processo de consolidação da formação inglesa, da formação do Estado inglês, com o rei João Sem Terra, em 1215, assinando a Carta Magna, que ele delimitava seus poderes, fazendo uma aliança com a nobreza e com a alta burguesia, com a nobreza e com os grupos proprietários de terras, os senhores feudais ingleses. Então nós temos a Carta Magna, seria uma espécie de carta de nascimento de uma Inglaterra absoluta, de uma formação de um Estado Nacional inglês da Inglaterra. Então, partindo disso, nós temos o quê? Quase 200, 300 anos de formação de um Estado Nacional. Mas se consolida com o rei Henrique VII, que é o pai do rei Henrique VIII, responsável pela construção da Igreja Anglicana, né, com a Reforma Protestante que acontece em 1516, 1530. Próximo slide nosso, o seu sucessor, do Henrique VII, fortaleceu ainda mais os poderes, Henrique VIII. A filha dele, a Rainha Elizabeth I, também dá continuidade. Ela, inclusive, vai fortalecer a frota marítima e vai ficar um clima de algumas instabilidades religiosas na Inglaterra entre anglicanos e católicos, né? O poder da Rainha Elizabeth I advinha de uma administração dos corsários. A Rainha Elizabeth estimulava piratarias, né, que atuavam sob ordens da coroa. Depois eles dividiam os saques. Então olha que interessante como que a Rainha Elizabeth montou o seu poder financeiro também. Havia uma centralização política, diz que a Rainha Elizabeth tinha conselhos direto, inclusive com Nicolau Maquiavel, um dos maiores símbolos, né, dos teóricos absolutistas. Do crescimento capitalista dado pela uniformização das moedas e dos sistemas de pesos, medidas e tarifas. Eles unificaram e isso iria facilitar o comércio.
Destaca-se também o anglicanismo, a religião inglesa, que nós comentamos sobre o rei Henrique VIII, que ajudou na afirmação sobre a acumulação de riquezas e a legitimação do lucro. Aqui nós temos uma imagem, então, da rainha Elizabeth, a primeira rainha Elizabeth. Nós temos várias, depois, rainhas que vão utilizar-se deste título. Esta rainha entra na história, inclusive, como a rainha a Virgem, porque ela nunca casou, mas diz as más línguas da história que ela teve uns romances aí com os piratas, que não é bem por aí. Vale a pena buscar aí na internet filme Rainha Elizabeth, que conta um pouco essa história e situações envolvendo a Rainha Elizabeth, inclusive a força dos corsários, dos piratas. Rainha Elizabeth morre, sem deixar sucessor, como nós falamos, ela morreu virgem, pelo menos entrou na história assim. Por isso o estado da Virgínia, inclusive, em homenagem à Rainha Elizabeth. Vários conflitos marcaram a história dos ingleses durante o século XVII. Entre eles, destacam-se os ocorridos entre puritanos, de religião calvinista, abertamente contra o rei, que levou a uma divisão no parlamento entre duas facções. Essa divisão motivou um conflito armado em 1642. O rei foi decapitado em janeiro de 1649 e em maio proclamada a República. Então é um período das revoluções inglesas, né, as duas revoluções inglesas, no cenário conflituoso da Inglaterra, entre disputas entre a burguesia, o rei e as religiões protestantes, no caso a puritana, a calvinista e também a anglicana, e isso se confirmou depois com Oliver Cromwell entrando no poder, né, comandando o governo inglês em 1650. É um momento de muita instabilidade na Inglaterra e muitas pessoas começam a pensar: poxa vida, nós podíamos até sair da Inglaterra e buscar outros lugares para viver, né, lugares menos tensos, com menos tensões sociais para poder reiniciar uma vida. Com a queda da monarquia, Cromwell passou a ser o homem mais forte da Inglaterra, ainda muito popular, dissolveu a Câmara dos Lordes, criou um Conselho do Estado, composto por 41 membros. Outro destaque foi o Ato de Navegação, decretando que as mercadorias deveriam chegar aos portos ingleses somente transportados por navios ingleses. Esse ato de navegação faz uma espécie de balança comercial favorável, né, fortalece o governo e traz riquezas e recursos para a Inglaterra, além de fortalecer a esquadra de guerra. No entanto, seu governo é muito curto, né? Ele, inclusive, em seu governo, apesar de ser muito curto, ele morre em 1658, mas ele ainda vai ter um título Lord Protector das repúblicas da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Seu filho só ficou um ano no poder, não tinha as mesmas habilidades que Oliver Cromwell, ficou apenas um ano no poder, Richard Cromwell. Contudo, renunciou a favor de uma junta militar que reativou o parlamento e convocou Carlos II, voltou a dinastia Tudor para o poder. Os Stuarts, voltou a dinastia Stuarts, voltaram para o poder. Carlos II promoveu um aumento das possessões inglesas, né? Temos então um momento, o segundo período de revoluções, chamada Revolução Gloriosa. O primeiro período foi a chamada Revolução Puritana. Podemos então dividir as revoluções inglesas em dois períodos. Vamos rapidinho aqui comigo. Primeiro, revoluções puritanas. Puritanos porque eles eram, né, de origem calvinistas, da religião calvinista. Só que lá na Inglaterra são chamados de puritanos. E o segundo período é a Revolução Gloriosa, que termina, né, com a criação de uma monarquia parlamentarista e com a criação de uma deixa eu puxar para vocês aqui, Revolução Puritana no primeiro período, o segundo período, Revolução Gloriosa, quando se estabelece, então, termina com o Bill of Rights, né? Entra um novo rei, que termina com Guilherme de Orange. No entanto, esse Bill of Rights marca um período de uma Inglaterra parlamentarista, onde tem o rei, tem uma monarquia, mas quem comanda é o primeiro-ministro, por isso que é parlamentarista, porque tem um parlamento de deputados que está acima do rei. O rei existe, mas ele só pode uma figura decorativa. Quem governa é o parlamento, é o primeiro-ministro. Para casa, meninos, para a próxima aula, vamos responder juntos. Daí nós vamos ver a formação dos estados na Inglaterra, nos Estados Unidos.
formação, o povoamento, a colonização nos Estados Unidos. Chamadas Revoluções Inglesas, transcorridas entre 1640 e 1688, tiveram como resultados imediatos. Deem uma pausada, respondam. Próxima aula nós vemos junto aí. Próxima pergunta. Revolução Gloriosa, segundo momento aqui, marcou o início de uma época de grande prosperidade para o país, lançando as bases para o desenvolvimento capitalista e permitiu que o país fosse o pioneiro na Revolução Industrial do século XVIII. Que tipo de essência, que tipo de espírito comercial, capitalistas, que entra no governo para dizer que que lança as bases do desenvolvimento capitalista para o governo? O que nós podemos estabelecer de relação entre esses dois eventos? Pausem, respondam. Próxima aula nós vamos corrigir juntos. E desejar a todos vocês aí bom estudo na casa de vocês. Como eu sempre digo, termino nossa aula com foco no estudo, força, motivação, fé. Não podemos perder nunca. Bons estudos. Até a próxima. Valeu!